Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês porque tem muitas pessoas nesse exato momento perdendo muito dinheiro com fundos imobiliários. E se o fundo imobiliário vir a falir, vir a quebrar, o que vai acontecer com o seu dinheiro? O que você pode fazer para se proteger caso isso aconteça? Vou falar sobre tudo isso nesse vídeo, então é muito importante você ficar até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai sair daqui já sabendo se a sua carteira está correndo risco ou não está. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho, que a gente traz conteúdos toda semana aqui sobre investimentos e principalmente fundos imobiliários, nossos amados fundos imobiliários. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Pessoal, essa aqui é a nossa carteira do canal, onde a gente faz aportes todos os meses. Começamos esse projeto, que é o projeto Rumo aos 100 mil, em janeiro de 2023, estamos no 4º mês, e a gente faz os aportes todos os meses e eu abro tudo aqui da minha carteira para vocês acompanharem tudo que eu faço, os meus erros, os meus acertos. Eu trago tudo aqui para vocês, sem esconder nada. E nesse mês agora a gente recebeu um pouco mais de dividendos, estamos devagarzinho, crescendo cada vez mais os dividendos. E o objetivo principal aqui é vocês poderem se desenvolver junto comigo rumo à independência financeira. E também, pessoal, eu respondo caixinhas de perguntas toda semana, todo sábado eu abro caixinha de perguntas no Instagram, onde eu respondo todas as dúvidas. A gente cria muito conteúdo por lá também. Lá vocês vão ter o meu bastidor aqui de tudo. Eu mostro o meu dia a dia, eu mostro o meu trabalho, eu trabalho com mentoria. Então, se você também quiser acompanhar, é só você seguir, o link tá aqui embaixo. E agora, sem mais delongas, pessoal, bora pro vídeo. Vamos falar aqui sobre os fundos imobiliários. O fundo imobiliário, ele pode quebrar? Pode falir? Primeiramente, sim. E o que precisa acontecer antes dele quebrar? A gente precisa entender isso aqui. Se você é investidor de fundo imobiliário, você precisa entender isso aqui. Primeiramente, pessoal, são 3 coisas que o fundo pode fazer antes de quebrar. Então, é uma precaução que o fundo tem. Quais são elas? A queima do caixa. Então, normalmente, todos os fundos têm um caixa e esse caixa serve para isso, para você utilizar esse recurso caso o fundo tenha algum problema com vacância. Então, vamos se dizer aqui no exemplo aqui que o fundo todo ficou com toda a vacância, não tem mais ninguém alugando os imóveis. Então, o que o fundo pode fazer de primeira instância? Queimar o caixa. Segunda opção, emissão de novas cotas. O fundo pode emitir uma nova cota ao mercado e você, que é cotista do fundo, pode entrar nessa emissão, ajudando o fundo a injetar dinheiro para ele poder se movimentar das melhores formas possíveis que o gestor optar ali no momento. Terceira opção, venda de ativos. Aí, esse caso, o fundo ele pode ir liquidando os ativos e poder ali passar isso para o cotista, tá? Lembrando, pessoal, que isso é muito difícil acontecer, é muito difícil um fundo imobiliário vir a quebrar. Isso nunca aconteceu no nosso mercado ainda é novo, né? Mas isso nunca aconteceu aqui no Brasil com a gente, exatamente porque tem muitas coisas que precisam acontecer para caso esse fundo quebrar. Mas no último caso, a venda de ativos, né? O fundo ele pode ir liquidando os ativos ali para conseguir distribuir para o cotista. E aqui entra outros pontos que é muito importante. Antes disso, eu vou mostrar para vocês o regulamento de um fundo, que é o KNRI. O regulamento é muito importante vocês olharem, pessoal, porque lá mostra tudo, qual que é a estratégia do fundo imobiliário, quais são os riscos dos fundos imobiliários. Eu vou mostrar o regulamento para te mostrar exatamente o que pode acontecer. No regulamento do KNRI aqui, pessoal, olha o que ele fala para a gente aqui. São eventos de liquidação antecipada, independentemente de deliberação de Assembleia Geral. Então, ele está falando que o que pode acontecer sem precisar fazer nenhuma Assembleia Geral. Desinvestimento com relação a todos os ativos integrantes do patrimônio do fundo, renúncia e não substituição do gestor ou custodiante em até 60 dias da respectiva ocorrência. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, o fundo ele pode acabar, né, caso você não ter um gestor custodiante em menos de 60 dias, o gestor saiu. Automaticamente o fundo tem que se movimentar para colocar um novo gestor. A mesma coisa com o administrador, prazo máximo de 60 dias, tem que ser convocado ali uma assembleia e colocado um administrador, senão o fundo pode ser liquidado. Ocorrência de patrimônio líquido negativo após consumida a reserva de despesas extraordinárias, bem como após a alienação dos demais ativos da carteira do fundo. É o que a gente falou ali. Caso o fundo chegar num ponto que ele não tem mais caixa, ele não tem como fazer emissão, ele vai vender os ativos da carteira para liquidar. E aqui é o seguinte, ó, a liquidação do fundo e o consequente resgate das cotas serão realizados após a alienação da totalidade dos imóveis e ativos integrantes
do patrimônio do fundo e alienação dos valores mobiliários integrantes do patrimônio do fundo em bolsa de valores em mercados de balcão organizado. O que ele está querendo dizer para vocês aqui? A gente, nós cotistas, vamos receber o valor depois do quê? A gente vai receber o valor se caso o fundo for liquidado, quando? Depois que for alienado a totalidade dos imóveis, dos ativos, do patrimônio e alienação dos valores imobiliários integrantes do patrimônio. E não só isso, né? Após o pagamento de todos os custos e despesas, bem com os cargos devidos pelo fundo. Então, ele vem com a venda dos ativos, depois que ele vender os ativos, ele vai pegar esse dinheiro, vai pagar todas as despesas do fundo, custos, e depois ele vai distribuir o restante pro cotista. Então é muito importante, se você é investidor de fundo imobiliário, saber desses riscos aqui. Legal, pessoal, e agora eu vou te explicar, né, como você pode evitar ao máximo aqui para não perder dinheiro caso isso aconteça. Vamos dizer que vai acontecer a liquidação do fundo imobiliário que você tem na sua carteira. E o que você deveria ter feito antes para você não ter perdido dinheiro ali no caso da liquidação do fundo imobiliário? São pontos importantes aqui, isso aqui você tem que prestar muita atenção. A importância, primeiro, do P sobre o VP. Isso aqui é muito importante, pessoal. Quando você está comprando o P sobre o VP, principalmente em fundos de papel, tá? Em fundo de tijolo ele faz uma relevância, mas nem tanto, porque o fundo de tijolo ele é atualizado todos os anos, mas é uma base que você tem que seguir também. Vamos dizer que você veio comprando um fundo imobiliário sempre com o P sobre o VP maior. Quando acontecer o caso de o fundo quebrar, ele vai vender os ativos. E quando ele vender esses ativos, o valor patrimonial que ele vai ter ali vai ser menor do que o valor patrimonial que você comprou o ativo, porque o valor patrimonial era menor. Então é muito importante você ficar de olho no P sobre o VP, tentar ao máximo comprar ativos ali próximo de 1, tá? Isso principalmente em fundos de papel. Lembrando que fundo de tijolo não é exatamente ali o valor patrimonial que mostra pra gente nos sites, porque ele tem atualização todos os anos. Segundo ponto, pessoal, comprar FIIs que possuem bons ativos, boas localizações. Isso a gente já sabe, mas é muito importante a gente comprar bons ativos, ativos que estão localizados em bons lugares, porque caso acontecer do fundo precisar vender esses ativos, ó, ele vai vender muito fácil, muito rápido. Isso pode até facilitar para que não ocorra a liquidação do fundo. Então, por exemplo, pessoal, vou dar uma hipótese aqui. Vamos dizer que o fundo tem 10 imóveis. Todos os imóveis estão com vacância. Não tem nenhum imóvel alugado. O fundo vende um imóvel. Se ele conseguir vender rápido esse imóvel, se o imóvel está bem localizado, é um imóvel bom, tem boa qualidade, ele vai vender muito rápido. Ele vendendo muito rápido, ele tem dinheiro em caixa. Nesse momento que ele ganha um caixa, ele ganha um fôlego que ele pode se movimentar para tentar alugar os outros 9 imóveis nesse exemplo, entende? Então a localização é muito importante do seu ativo quando a gente fala do tijolo, tá? E qualidade dos imóveis, isso vai fazer total diferença. Nos CRIs é a mesma coisa, você precisa ter uma carteira de CRIs ali onde ele tem uma diversificação com empresas de boa qualidade. Empresas de boa qualidade, elas dificilmente vão ficar sem pagar, só no extremo geral mesmo. E também a garantia, tá? A garantia dos CRIs ali, o LTV que a gente chama, a garantia também ajuda bastante caso não consiga pagar ali o CRI, a empresa não consiga pagar o CRI, beleza? E o terceiro e último ponto, mais importante de todos na minha visão, pessoal, diversificação da carteira. Diversificar, se você gosta só de fundos imobiliários, só tem fundo imobiliário na sua carteira, você tem que diversificar o seu patrimônio, você tem que diversificar os fundos, é muito importante a diversificação. Agora, se você está diversificado em mais ativos, e é isso que a gente faz aqui no projeto do Rumo aos 100 mil, por exemplo, na nossa carteira aqui, pessoal, a gente tem fundos imobiliários, grande parte, tá? O objetivo nosso aqui é ter bastante fundo imobiliário, isso a gente tem um risco em cima disso, ações e ETFs, então a gente tem diversificação, ETF internacional. Então, se você vê a nossa carteira aqui, ela é diversificada, a gente está começando a diversificar, não vou sair correndo diversificando tudo de uma vez, mas a gente já está começando a diversificar. Então, a gente tem aqui, dentro da carteira, ações, fundos imobiliários e ETFs internacionais. E se a gente olhar a diversificação aqui, ó, 65% fundo de tijolo, 35% fundo de papel. Estamos diversificando a carteira. Isso é muito importante para que, se caso acontecer o pior, lembrando, pessoal, que é muito difícil isso acontecer, precisa passar por tudo isso que a gente falou aqui. Caso acontecer, você está diversificado, cara. É uma porcentagem ali da sua carteira, é um ativo da sua carteira e um setor específico, entendeu? Então isso é muito importante. Então agora você consegue ver, será que a sua carteira de investimentos está segura? Será que você está fazendo o dever de casa? Você está diversificando? Você está comprando fundos imobiliários que têm bons ativos? Você precisa analisar a sua carteira, beleza? O recado era esse. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho porque a gente traz conteúdos toda semana aqui sobre investimentos e comenta aqui embaixo. A sua carteira de investimentos hoje está bem diversificada? Você está fazendo tudo o que tem que ser feito?
Até a próxima, tamo junto!